Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Renata, eu leciono Química na rede pública do estado de São Paulo. Esse vídeo está sendo gravado para os meus alunos do ensino médio e fica disponível para quem necessitar. Ele vem complementar o que nós trabalhamos na aula passada sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações e hoje nós vamos entrar um pouquinho no tema da teoria das colisões. E isso tudo é estudado pela cinética, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam. Nós vimos na aula passada sobre esses fatores de maneira qualitativa. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais na parte microscópica, que seria como as partículas se comportam numa transformação e como esse comportamento ele é explicado de acordo com a teoria das colisões. Os fatores que influenciam são a temperatura, a pressão, a concentração, o uso de catalisador e a superfície de contato. Se você não sabe do que eu estou falando e quer voltar, você pode pegar na lista dos vídeos e o anterior a esse você consegue ver quais são esses fatores um pouquinho mais explicados. A velocidade, assim como em física, ela também tem uma fórmula, ela também consegue ser calculada e ela é calculada pela variação de concentração, de massa ou de número de mols em relação ao tempo que foi gasto para que essa reação se finalizasse. E o que deve acontecer para que uma reação química ocorra? Então não é de qualquer forma que uma transformação ou que uma reação ela vai acontecer. Então existem algumas condições que devem ser obedecidas. Caso uma não seja obedecida, essa reação não vai acontecer. Então, primeiro, os materiais, que são os reagentes, eles devem entrar em contato. E quando eles entram em contato, essas partículas elas vão se chocar. E esses choques também vão ser chamados de colisões. Então, é necessário que esses choques aconteçam. Quanto mais choques, maior vai ser a velocidade dessa reação. Os reagentes têm que ter afinidade química, também não adianta colocar materiais que não têm afinidade, que essa reação não vai acontecer. As colisões, eu posso ter vários choques, mas esses choques ou essas colisões eles devem ser efetivos, também não é qualquer tipo de choque. E as partículas devem atingir uma energia mínima necessária, que é chamada de energia de ativação. Se não atingir essa quantidade de energia, também não vai ter a reação. E o que são essas colisões efetivas? São colisões que darão origem aos produtos. Então elas devem ter orientação adequada, de modo que os reagentes se choquem em locais favoráveis para a quebra das ligações. Lembrando que uma transformação química deve ser o quê? Ela deve ser, os materiais devem entrar em contato para que as ligações dos reagentes sejam rompidas e ligações novas sejam formadas para dar origem aos produtos. E é necessário que haja uma energia suficiente para que isso aconteça, que nós chamamos de energia de ativação. É um valor mínimo que as partículas devem atingir. Aqui tem um esquema que eu tenho os reagentes, depois eu tenho um complexo ativado e depois eu tenho os produtos. Os reagentes devem se chocar para formar esse complexo ativado. Porém, se essas duas condições não forem levadas em consideração, se elas não acontecerem, esse complexo ativado será mal formado. E quando eu tenho um complexo ativado mal formado, não ocorre a formação dos produtos. Nesse caso, eu tenho um complexo ativado bem formado, porque eu tenho reagentes oxigênio e nitrogênio. E você pode perceber que os produtos não são mais oxigênio e nitrogênio, eu tenho um produto diferente. E aqui eu tenho os fatores micro e macroscópicos. Então são modificações que acontecem. Como eu posso explicar isso em relação às partículas? Então, eu vou falar sobre cada uma delas. Temperatura deve ser adequada. A temperatura ela tem que ser de acordo com o tipo de reação. Se a reação é endotérmica, é necessário aumentar a temperatura. Se for exotérmica, tem que ser diminuída. Se a temperatura é adequada, a quantidade de choques vai ser maior. Então imagine que aumenta a temperatura, as partículas se movimentam mais rapidamente, então a probabilidade delas se chocarem é maior. Concentração. Quanto maior a concentração, significa que eu tenho mais partículas de reagentes disponíveis. Se eu tenho mais partículas num determinado espaço,
é mais fácil que essas partículas se choquem. Se eu tiver uma coisa muito diluída, tenho poucas partículas disponíveis para se chocarem. Então, se eu aumento a concentração, eu tenho mais reagentes, tenho mais partículas que podem se chocar. Se chocando, também vai interferir na velocidade. Superfície de contato, que já tem bem explicado no nome dela. O que é a superfície de contato? É o local onde as partículas irão se chocar. Se eu pego algo que é maciço, que é inteiro, como eu posso sempre dar o exemplo de um comprimido efervescente. Se eu pego esse comprimido e coloco ele na água, vai acontecer a reação? Sim, só que ela vai ser um pouco mais lenta, porque a água vai entrar em contato com a superfície externa desse comprimido. Agora, se eu pego esse comprimido e trituro, quebro ele em vários pedacinhos, então a superfície de contato que vai literalmente entrar em contato com a água vai ser muito maior, o que vai dar uma maior chance também de acontecerem esses choques. A pressão também tem que ser adequada. Eu tenho que ver se o produto tem um volume maior ou se ele tem um volume menor. Se o volume é menor, eu preciso aumentar a pressão, porque aumentando a pressão, o volume diminui. Se o volume é maior, eu vou fazer o inverso, eu vou diminuir a pressão. Então, eu tenho que fazer também com que essa pressão seja adequada para o tipo de reação que eu quero. E por último, tem o uso do catalisador. O catalisador é um material que ele entra na reação para modificar o mecanismo que essa reação vai seguir. Ele não interfere no rendimento, ele não participa da reação, porque ele não vai ser degradado, ele não vai desaparecer. Na verdade, ele vai entrar na reação e ele vai ser regenerado no final. Ele só entra para modificar o mecanismo, então ele diminui a energia de ativação. Então, se a energia de ativação era bastante alta, ele modifica o mecanismo e faz com que essa energia seja mais baixa. Então, é mais fácil que as partículas atinjam esse valor e aí a reação vai ter uma velocidade maior. Então, aqui eu tenho esses 5 fatores. Tudo tem a ver com essa teoria das colisões. Tem que haver colisão, tem que haver choque, as partículas precisam entrar em contato. Então, quando nós fazemos essas variações, eu facilito a ocorrência desses choques. Então, quando a gente fala de colocar os materiais na geladeira, vou colocar um alimento na geladeira. Por quê? Porque uma reação que tiver, nesse caso, uma temperatura um pouco maior, os alimentos serão degradados mais rapidamente. A velocidade da reação, que é de degradação, de amadurecimento, até de apodrecer, ela vai ser maior. Se aumentar a concentração, a mesma coisa. Se aumentar a superfície de contato ou a pressão adequada, e aqui o uso do catalisador. Então, tudo isso faz com que a reação tenha uma velocidade maior. Nós vamos entrar depois, numa próxima aula, falando sobre os mecanismos de reação, sobre as etapas de reação, sobre a energia de ativação. Mas por hoje a gente fica só nesse ponto aqui. Eu agradeço muito vocês terem visto esse vídeo até o final. Tem os outros que, se vocês tiverem necessidade, vocês podem voltar. Tem aqui a página, o perfil do Instagram, @RenataProfessora. E aí eu espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima.